O que mais atrasa sua prosperidade não é algo óbvio, não é preguiça, não é falta de talento, não é azar. É algo que parece inofensivo, algo que você faz todo dia sem perceber que é problema, algo que todo mundo ao seu redor também faz. E por isso ninguém questiona, ninguém critica, ninguém aponta. Mas esse algo está te mantendo preso, está bloqueando sua prosperidade, está impedindo você de sair do lugar. E o pior, você acha que está tudo bem, porque não dói, porque não gera crise, porque parece seguro, mas seguro não significa certo. Às vezes significa apenas estagnado. Milhões de pessoas vivem assim, achando que estão no caminho certo, trabalhando, pagando contas, cumprindo responsabilidades, mas não prosperam, não crescem, não evoluem. E quando olham em volta, veem outras pessoas avançando, pessoas que começaram junto, às vezes com menos, mas que hoje estão anos-luz à frente. E aí vem a frustração, a sensação de injustiça. Por que com eles deu certo e comigo não? Mas não é injustiça, não é sorte. É que eles saíram do lugar, e você ficou, preso nesse comportamento que parece inofensivo, mas que na verdade é paralisante. Esse comportamento não é um erro grave. Não é nada que vai te levar à falência imediata. Não é nada que vai destruir sua vida num dia. É sutil, é discreto. Age devagar. Tão devagar que você não percebe. Você acorda, vive o dia, vai dormir e repete. E nada muda. Porque esse comportamento mantém tudo como está. Ele é o guardião da zona confortável, o protetor do status quo. E enquanto você permanecer nele, prosperidade fica do outro lado. Você vê, você quer, mas não alcança, porque tem esse comportamento no caminho. Invisível, silencioso, mortal. Até o final deste vídeo você vai identificar o comportamento silencioso que bloqueia completamente a prosperidade de muita gente. Vai entender por que ele parece seguro. Vai ver como ele age na prática. E mais importante, vai aprender como romper esse bloqueio. Mas precisa estar disposto. Disposto a se enxergar de verdade. Disposto a sair do conforto. Porque o que vem agora vai incomodar. Vai mexer com certezas. Vai questionar escolhas. E se você não estiver pronto para isso, melhor parar aqui. Mas se estiver, se realmente quiser mudar, fica. Porque sua vida pode virar a partir de agora. Antes de continuar, se inscreve no canal agora. Não deixa para depois. Faz agora. Porque esse conteúdo pode mudar sua forma de enxergar progresso. Pode te mostrar o que está te impedindo de prosperar. Pode te dar a chave que estava faltando. Clica ali embaixo, ativa o sininho e fica até o final. Porque quem assiste pela metade continua vivendo pela metade. E viver pela metade não é viver. É só existir. E você merece mais que isso. Tem um comportamento que todo mundo tem. E ninguém vê como problema. Porque parece normal. Parece sensato. Parece até prudente. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, cuida das obrigações, vai dormir. Tudo certinho. Tudo organizado. Tudo dentro do esperado. E você se sente bem. Porque está cumprindo. Está fazendo a coisa certa. Está sendo responsável. Mas responsabilidade sem crescimento é só manutenção. É manter o que tem. E manter o que tem não é prosperar. É só não piorar. E tem gente que passa a vida inteira não piorando. Mas também nunca melhora. Esse comportamento é socialmente aceito. Aliás, mais que aceito, é esperado. É o padrão. Se você vive assim, ninguém te critica. Pelo contrário, te aprovam. Pessoa séria. Pessoa estável. Pessoa confiável. E você gosta dessa aprovação. Gosta de se encaixar. Gosta de não causar estranheza. Então continua. Continua fazendo o que sempre fez. Continua sendo quem sempre foi. E aí os anos passam, e você continua igual. Mesmo salário, mesma posição, mesma vida. E começa a se perguntar: quando é que muda? Mas não muda. Porque você não muda. Porque está preso nesse comportamento que todo mundo aplaude. Esse comportamento raramente é questionado. Nem por você, nem por quem está perto. Porque não tem nada de errado nele. Aparentemente. Você não está fazendo nada de ruim. Não está prejudicando ninguém.
Não tá se destruindo. Tá só vivendo. Vivendo normal. Vivendo como sempre viveu. E normal não levanta bandeira vermelha. Normal não gera alerta. Normal só é. E você aceita. Porque questionar normal é questionar a si mesmo. É questionar todo mundo ao redor. E isso é desconfortável. Então você não questiona. Só segue. E seguir sem questionar é como andar vendado. Você pode estar indo na direção certa. Ou não. Mas não sabe. E não quer tirar a venda para descobrir. Esse comportamento entra na rotina sem gerar alerta. Não tem dia marcado. Não tem evento específico. Ele se instala aos poucos. Você começa aceitando pequenas coisas. Por enquanto tá bom assim. Não precisa mudar agora. Mais tarde eu vejo isso. E mais tarde nunca chega. E por enquanto, vira permanente. E tá bom assim, vira teto. E você fica preso embaixo desse teto. Sem perceber que é você quem tá segurando ele. Que é você quem escolheu ficar ali. Que poderia sair a qualquer momento. Mas não sai. Porque saiu da rotina. Virou automático. Virou parte de quem você é. Você sente que está tudo ok, mas nada avança? Que a vida não tá ruim, mas também não tá melhorando? Já teve a sensação de estar sempre quase lá, mas nunca chegando? Então você tem esse comportamento. E ele tá te mantendo nesse quase. Nesse meio termo. Nesse lugar que não é ruim o suficiente para te fazer reagir, mas não é bom o suficiente para te satisfazer. E você fica preso nisso. Nesse limbo. Nessa zona cinza, onde a maioria das pessoas passa a vida inteira. Vendo o tempo passar. Vendo oportunidades passar. Vendo outras pessoas prosperarem. Enquanto você continua igual. Sempre igual. Ninguém desconfia porque esse comportamento não causa dor imediata. Dor te acorda. Dor te faz reagir. Mas esse comportamento é confortável. É morno. Não machuca. Não ameaça. Só mantém. E manter parece suficiente. Até você perceber que a vida passou. Que você envelheceu. Que as oportunidades foram embora. E que você ficou no mesmo lugar porque escolheu conforto ao invés de crescimento. Mas essa percepção vem tarde. Vem quando já não dá mais tempo de consertar. Quando só dá para lamentar. E lamentação não muda passado. Só torna presente mais amargo. Esse comportamento não gera crise. Não chega conta impagável. Não chega despejo. Não chega falência. Você consegue pagar as contas. Consegue sobreviver. Consegue manter a aparência de que tá tudo bem. E tá. No mínimo. Mas mínimo não é objetivo. É só linha de sobrevivência. E tem gente que confunde sobreviver com viver. Acha que porque não tá afundando, tá nadando. Mas não tá nadando. Tá apenas boiando. Gastando energia só para se manter à superfície. Sem ir para lugar nenhum. Sem construir nada. Só resistindo. E resistência sem propósito é só adiamento de fracasso. Esse comportamento cria conforto. E conforto é sedutor. Conforto te faz sentir seguro. Faz você acreditar que está protegido. Que está fazendo a coisa certa. Porque não tem turbulência. Não tem risco. Não tem incerteza. Tudo previsível. Tudo controlado. Tudo igual sempre. E igual é reconfortante. Porque você sabe o que esperar. Sabe como vai ser amanhã. E depois. E daqui a um ano. Vai ser igual. E essa previsibilidade traz paz. Falsa paz. Porque você está em paz não porque está bem, mas porque se anestesiou. Acostumou com mediocridade. E chamou isso de maturidade. Prosperidade exige leve desconforto. Exige sair do conhecido. Exige arriscar. Exige tentar coisas novas. Exige errar. Exige aprender. Exige mudança. E mudança não é confortável. Mudança assusta. Tira do eixo. Gera dúvida. Mas é na mudança que acontece crescimento. É no desconforto que nasce evolução. É no risco que surge oportunidade. Mas você evita. Porque prefere certeza medíocre à possibilidade excelente. Porque prefere conforto conhecido a desconforto desconhecido. E aí fica, preso na zona confortável. Achando que está seguro, quando na verdade está apenas estagnado. O inofensivo pode ser paralisante.
porque não te empurra para nenhum lado, não te força a reagir, não te dá motivo para mudar. Então você fica. Sem razão para sair. Sem urgência. Sem pressão. E sem pressão, maioria das pessoas não se move. Fica na inércia. E inércia é força poderosa. Te mantém parado mesmo quando você quer andar. Te mantém igual mesmo quando você quer mudar. E você só vence inércia com força contrária. Com decisão. Com ação. Mas ação exige energia. E você não tem energia sobrando. Porque gastou toda ela mantendo conforto. Alimentando zona segura. Protegendo o status quo. Esse comportamento afeta decisões diárias. Toda vez que surge oportunidade, você hesita. Será que vale a pena? E se der errado? Melhor deixar quieto. E deixa. E oportunidade passa. E você continua onde está, porque toda decisão que exige sair do conforto você recusa. Conscientemente ou não. Você filtra. Você encontra desculpa. Você justifica a inação. E aí fica parado, vendo outras pessoas aproveitarem o que você deixou passar. E depois reclama de sorte, de timing, de circunstância. Mas não foi nada disso. Foi escolha. Sua escolha de ficar na zona confortável. Esse comportamento enfraquece intenção. Você até tem vontade de crescer, de prosperar, de evoluir. Mas a vontade é fraca. É só desejo vago. Não é determinação. Não é compromisso. Não é decisão firme. Então qualquer obstáculo te para. Qualquer dificuldade te desanima. Qualquer desconforto te faz voltar. Porque sua intenção não é forte o suficiente para vencer resistência. Não é profunda o suficiente para superar medo. Então você tenta, mas não insiste. Começa, mas não termina. Quer, mas não faz. E fica nesse ciclo de intenções fracas que nunca viram ação real. Esse comportamento rouba foco. Você fica ocupado com o que não importa, com manutenção, com rotina, com urgência falsa, e não sobra tempo para o importante, para o que realmente faria diferença, para o que te levaria para frente. Você trabalha o dia inteiro, mas não progride, porque trabalhou em tarefas que só mantêm, que só seguram o que já tem. E manutenção não constrói futuro, só preserva presente. E preservar presente sem construir futuro é receita para envelhecer sem ter conquistado nada, sem ter evoluído nada, sem ter sido nada além do que sempre foi. Pequenas escolhas mantêm a pessoa no mesmo lugar. Escolhe não estudar porque está cansado. Escolhe não tentar porque pode dar errado. Escolhe não mudar porque está funcionando assim. E cada pequena escolha dessas é um tijolo. Um tijolo construindo parede. Parede que te separa de prosperidade. E você constrói essa parede sozinho. Com suas próprias mãos. Com suas próprias escolhas. Escolhas que pareciam insignificantes no momento. É só hoje. É só dessa vez. Mas não é. É todo dia. É sempre. E acumula. Até você estar cercado de paredes que você mesmo construiu. No fim, você olha para a vida e vê padrão. Sempre as mesmas escolhas. Sempre as mesmas desculpas. Sempre o mesmo resultado. E se pergunta por que não muda. Mas a resposta é simples. Porque você não muda. Porque você escolhe conforto. Toda vez. Sem exceção. E conforto não muda nada. Conforto só mantém. Então sua vida fica igual. Ano após ano. E você envelhece. E oportunidades diminuem. E possibilidades encolhem, até chegar momento que não tem mais como mudar, que só resta aceitar, e viver com arrependimento de tudo que não foi. Tempo perdido é o primeiro custo, e o mais caro, porque tempo não volta. Você pode recuperar dinheiro, pode recuperar saúde, pode até recuperar relacionamentos, mas tempo se foi. Cada dia que você passa nesse comportamento é um dia que não volta mais. É um dia que você poderia ter usado para crescer, para aprender, para construir. Mas não usou. Usou para manter, para preservar, para ficar no conforto. E quando você perceber quanto tempo perdeu, vai ser tarde. Porque tempo perdido não se recupera. Só se lamenta. Energia dispersa é o segundo custo. Você gasta energia mantendo aparência.
mantendo rotina, mantendo zona confortável. E não sobra energia para criar, para inovar, para tentar. Então você vive cansado. Mas cansado de quê? De nada. De movimentação sem progresso. De esforço sem resultado. De trabalho sem crescimento. Você cansa porque gasta energia sem propósito, sem direção, sem retorno. E aí, quando aparece oportunidade real, você não tem energia para aproveitar. Já deu toda. Em nada. E oportunidade passa. De novo. Oportunidades ignoradas são o terceiro custo. E talvez o mais doloroso. Porque você nem tenta, nem considera, nem arrisca. Vê a oportunidade e pensa: não é para mim. É arriscado demais. Melhor não. E deixa passar. E outro pega. E prospera. E você fica vendo. Vendo de longe. Vendo do mesmo lugar de sempre. E se pergunta: e se eu tivesse tentado? Mas é tarde. Oportunidade não espera. Não volta. Só passa. E quem não agarra, assiste outros agarrarem. E vive com e se para sempre. Dinheiro mal direcionado é o quarto custo. Você gasta com conforto, com manutenção, com preservação do que tem, mas não investe em crescimento, não investe em desenvolvimento, não investe em futuro. Então dinheiro vai e vem, entra e sai, e você continua no mesmo patamar financeiro, porque não usou dinheiro para subir. Usou para se manter. E manutenção não enriquece, só impede de afundar. E tem gente que passa a vida inteira impedindo de afundar, mas nunca sobe, nunca prospera, porque escolheu segurança ao invés de crescimento. O efeito acumulado desses custos ao longo dos anos é devastador. Você perde 1 ano, ainda dá para recuperar. Perde 5, complica. Perde 10. Aí o buraco é gigante. Perde 20 e 30 anos nesse comportamento. Aí não tem mais volta. Você olha para trás e vê vida inteira desperdiçada em zona confortável, em segurança falsa, em manutenção sem propósito, e olha para frente e vê. Não tem mais tempo para recuperar. Não tem mais energia. Não tem mais oportunidade. Só resta viver com consequência. E consequência de vida inteira em zona confortável é arrependimento. Profundo, permanente, inescapável. O comportamento que bloqueia a prosperidade é aceitar a zona confortável como suficiente. Simples assim. Você olha para a vida e pensa: tá bom, não tá ruim. Dá para viver assim. E aceita. E a acomodação vira prisão. Porque enquanto você aceitar o suficiente, nunca vai buscar o excepcional. Enquanto você se contentar com ok, nunca vai ter ótimo. Enquanto você achar que dá para viver assim, nunca vai viver de verdade. Vai apenas existir. No mínimo aceitável. Na zona segura. Na mediocridade confortável. Não questionar é parte desse comportamento. Você não pergunta: isso é tudo que eu posso ser? Isso é tudo que eu posso ter? Isso é tudo que minha vida pode oferecer? Não pergunta, porque perguntar gera desconforto, gera dúvida, gera insatisfação, e você prefere paz, mesmo que seja paz de quem desistiu, de quem parou de lutar, de quem aceitou derrota disfarçada de maturidade, e vive assim, sem questionar, sem buscar, sem querer mais. E chama isso de contentamento. Mas não é contentamento, é resignação. Não ajustar é outra parte. Você vê que algo não funciona, que algo poderia ser melhor, que algo te limita, mas não ajusta. Porque ajustar exige esforço, exige mudança, exige sair do automático. Então você deixa como está, e como está se torna permanente, e permanente se torna identidade. E aí você não é mais pessoa que escolheu ficar, é pessoa que é assim. E ser assim é desculpa perfeita para nunca mudar, para nunca tentar, para nunca crescer. Porque se você é assim, não precisa fazer diferente, só precisa aceitar e viver com limitação autoimposta. Não decidir conscientemente é o núcleo desse comportamento. Você deixa a vida acontecer. Deixa a circunstância decidir. Deixa o ambiente moldar. E vai vivendo. No piloto automático. Sem intenção. Sem direção. Sem propósito. E aí anos passam e você percebe. Não decidiu nada. Não escolheu nada. Não construiu nada. Só foi levado. Pela correnteza da rotina. Pela força da inércia. Pelo peso do conforto. E chegou onde está, não porque quis, mas porque não quis outra coisa forte o suficiente para mudar direção.
Aceitar zona confortável como suficiente é matar possibilidade. É enterrar potencial. É trair versão melhor de si mesmo. Porque tem uma versão sua que prosperaria, que cresceria, que realizaria. Mas essa versão exige que você saia do conforto, que você arrisque, que você mude, e você não quer. Prefere versão atual, versão segura, versão medíocre. E essa escolha, repetida dia após dia, ano após ano, é o que te mantém preso, é o que bloqueia a prosperidade, é o que garante que você vai terminar vida tendo sido menos do que poderia. E isso, no final, é o verdadeiro fracasso. Medo de errar paralisa, porque na zona confortável, você não erra, não falha, não decepciona. Faz o que sempre fez. E o que sempre fez funcionou. Mais ou menos. Pelo menos você sobreviveu. Então por que arriscar? Por que tentar algo novo? Pode dar errado. E erro dói. Erro envergonha. Erro expõe. Então você evita. Fica no seguro. No testado. No conhecido. E chama isso de prudência. Mas não é prudência. É covardia disfarçada. É medo de viver plenamente porque viver plenamente inclui possibilidade de fracasso. Medo de perder o pouco que tem também trava. Você olha para o que tem e pensa, não é muito, mas é meu. E se eu arriscar e perder? Então segura, com força, com desespero. E segurando com tanta força, não tem mão livre para pegar mais, para construir mais, para conquistar mais. E fica assim, segurando o pouco, protegendo o mínimo, vivendo em modo defensivo, sem perceber que modo defensivo não conquista nada, só preserva. E preservação sem expansão é estagnação. É viver para não perder, não para ganhar. Influência do ambiente reforça esse bloqueio. Todo mundo ao redor vive assim. Ninguém arrisca. Ninguém tenta. Ninguém sai da linha. Então você também não sai. Porque sair sozinho assusta. Porque ser diferente exclui. Porque romper padrão te separa do grupo. E você não quer separação. Quer pertencimento. Quer aceitação. Então fica. Faz igual, vive igual, e aceita resultado igual, que é mediocridade compartilhada. É pobreza de possibilidades dividida entre todos. E ninguém prospera, mas pelo menos ninguém fica sozinho. Normalização da estagnação completa o ciclo. Quando todo mundo está estagnado, estagnação vira normal, vira esperado, vira aceitável, não gera crítica, não gera questionamento, só gera concordância coletiva. É assim mesmo. Todo mundo é assim. Não tem como ser diferente. E essas frases viram mantras, repetidas até serem acreditadas, até serem internalizadas, até virarem verdade, mesmo sendo mentira. E aí você vive dentro dessa mentira coletiva, achando que não tem saída, achando que é assim para todo mundo, quando na verdade é assim só para quem aceita. Esse bloqueio parece seguro porque é familiar. Você conhece. Já viveu assim por anos. Sabe o que esperar. Não tem surpresas, não tem sustos, não tem riscos. E familiar é reconfortante, mesmo que familiar seja limitante, mesmo que familiar seja aprisionante. Você prefere prisão conhecida à liberdade desconhecida, porque na prisão, pelo menos você sabe onde estão as paredes, sabe onde é o limite, sabe que não vai cair, mesmo que não vá subir também. E assim você envelhece, seguro, preso, infeliz, mas seguro. Desconforto consciente é o primeiro passo. Você precisa buscar desconforto de propósito, não esperar ele chegar, não ser forçado por circunstância, mas escolher. Escolher fazer algo que te tira do conforto, algo que te assusta um pouco, algo que te desafia. E fazer todo dia. Pequeno. Não precisa ser grande. Só precisa ser desconfortável. Porque quando você se acostuma com desconforto, você quebra a prisão. Você expande limite. Você descobre que consegue mais do que achava. E aí zona confortável deixa de ser prisão. Vira só ponto de partida. Questionar rotinas quebra automatismo. Todo dia pergunta: por que eu faço isso? Isso me serve? Isso me leva para onde eu quero? E se resposta for não, muda. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja estranho, porque rotina não questionada vira prisão, vira hábito sem propósito,
vira repetição sem sentido. Então questiona. Todo dia. Tudo. E muda o que não serve mais. Mesmo que sempre tenha feito assim. Principalmente se sempre fez assim. Porque sempre pode significar nunca cresci. Ajustar decisões pequenas gera grande impacto. Porque vida não muda em grande decisão única. Muda em 1000 pequenas decisões diárias. Decide acordar mais cedo. Decide estudar 30 minutos. Decide fazer algo diferente. Pequenas decisões, mas consistentes. E consistência transforma. Porque pequeno repetido vira grande. Pequeno acumulado vira transformação. Então não espera a decisão perfeita. Não espera momento ideal. Só decide. Pequeno. Hoje. E amanhã decide de novo. E depois. E aos poucos, vida muda. Sem você perceber quando começou. Só percebe que já não é mais o mesmo. Criar intenção diária direciona a energia. Acorda, decide. Hoje eu vou. E completa com algo que te leva para frente. Algo que constrói. Algo que cresce. E faz. Não deixa dia passar sem fazer pelo menos aquilo. Porque dia sem intenção é dia perdido. É dia que você viveu no automático. Que você deixou circunstância comandar. E circunstância não te leva para a prosperidade. Te leva para a manutenção. Então cria intenção. Todo dia. Sem falha. E vive de acordo. E intenção vira ação. Ação vira resultado. Resultado vira prosperidade. Romper esse bloqueio não é fácil. Não é confortável. Não é rápido. É processo. Com recaídas. Com erros. Com momentos que você vai querer voltar para o conforto. E vai voltar. Às vezes. Mas não fica. Volta para o desconforto. Para o crescimento. Para o incômodo produtivo. De novo. E de novo. Até virar natural. Até desconforto virar novo conforto. E aí, você não está mais preso. Está livre. Livre para crescer. Livre para prosperar. Livre para ser versão que sempre foi possível, mas nunca foi permitida. Até agora. Recapitula. O comportamento que bloqueia a prosperidade é aceitar zona confortável como suficiente. Não questionar. Não ajustar. Não decidir conscientemente. E você faz isso porque tem medo. Porque ambiente reforça. Porque parece seguro, mas não é seguro, é só familiar. E familiar não é destino, é só ponto de partida. Se você escolher sair, você chegou até aqui. Isso já mostra algo. Mostra que você não é como a maioria. Maioria desiste, maioria nem termina. Mas você terminou. Ouviu. Absorveu. E agora tem escolha. Escolha de voltar para o conforto. Ou escolha de romper, de sair, de crescer. E escolha define futuro. Então escolhe bem. Escolhe consciente. Porque essa escolha vai determinar os próximos anos da sua vida. Começa hoje. Agora. Faz uma coisa que te desconforta. Pequena. Mas faz. Porque ação quebra a inércia. Ação cria momentum. E momentum gera transformação. Então não espera. Não planeja mais. Não prepara perfeito. Só começa. Imperfeito. Desconfortável. Assustado. Mas começa. E amanhã continua. E depois. Até que sair da zona confortável vire hábito. E hábito vire identidade. E identidade vire realidade. Se esse vídeo te fez refletir, se te mostrou algo que você não estava vendo, se te incomodou no lugar certo, se inscreve no canal agora. Clica ali. Ativa sininho. Porque aqui você vai continuar sendo incomodado, cutucado, desafiado. E incômodo é o que te tira do lugar. É o que te faz crescer. É o que transforma espectador em protagonista. Então fica. Faz parte. Cresce junto. E comenta. Eu não aceito mais o confortável. Escreve. Declara. Assume. Porque declaração pública cria compromisso. E compromisso gera ação. E ação gera resultado. Então vai. Comenta. Se inscreve. E sai da zona confortável. Porque daqui a um ano, você vai olhar para esse momento como o dia que tudo mudou. Ou como mais um dia que você ouviu verdade e não fez nada. Escolha é sua. Sempre foi.